Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Editais com inscrições abertas. Aproveite as oportunidades para o seu projeto social crescer. Você tem um projeto social e está buscando formas de captar recursos para expandir suas ações? Então este é o momento ideal para ficar de olho nos editais com inscrições abertas em 2025. O Brasil está em plena temporada de lançamentos de chamadas públicas para a seleção de iniciativas sociais, especialmente nas áreas de saúde, educação, cultura, sustentabilidade e inclusão. E você, que está à frente de uma ONG, associação ou coletivo, pode transformar essas oportunidades em conquistas reais para a sua comunidade. É importante prestar atenção nos editais abertos, pois os editais públicos e privados são a principal porta de entrada para o financiamento de projetos sociais. Eles garantem recursos financeiros, capacitação técnica, visibilidade institucional e, em muitos casos, a construção de parcerias duradouras com o poder público e com a iniciativa privada. A seguir, apresentamos 7 ótimas oportunidades para angariar fundos e fazer a diferença na sociedade. Primeira oportunidade, Prêmio Melhores ONGs 2025. A premiação tem como missão reconhecer e divulgar as ONGs do Brasil que mais se destacam anualmente pela sua excelência em gestão, governança, sustentabilidade financeira e transparência. Segunda oportunidade, Transformando Energia em Cultura. O objetivo do edital é apoiar projetos para a inclusão social de crianças, jovens e mulheres em vulnerabilidade social, assegurando geração de trabalho e renda, bem como a valorização das culturas e tradições locais. Terceira, Programa de Alimentação Saudável. O programa busca estabelecer um olhar integrado para a alimentação nas organizações da sociedade civil, garantindo o acesso de seus beneficiados a alimentos seguros, nutritivos, adequados e saudáveis. Quarta oportunidade, Parceiros pela Aprendizagem. O edital tem como objetivo selecionar redes municipais de ensino público do Estado de São Paulo para a implementação do Programa de Redes Municipais através de parceria não onerosa com a Parceiros da Educação. Quinta, Multiplica por Elas. A iniciativa visa fortalecer organizações da sociedade civil que apoiam o empreendedorismo feminino e a geração de renda para mulheres em situação de vulnerabilidade. Sexta oportunidade, BTG Soma. Este é um programa de aceleração que busca impulsionar o impacto de organizações e negócios sociais para que fortaleçam sua gestão e alcancem maior sustentabilidade financeira. E sétima e última oportunidade, Educação pela Cidadania. O edital tem como objetivo fomentar a prática da cidadania ativa, incentivando iniciativas educacionais que promovam transformações significativas para fortalecer o papel das organizações como agentes de mudança. Em portalconvênios.com você encontra os links para saber mais sobre cada uma das oportunidades. Acesse agora e aproveite! Como agilizar contratações emergenciais conforme a Lei de Licitações nº 14.133. A necessidade de fortalecer as contratações emergenciais para amparar populações afetadas por desastres foi o foco do encontro Bate-Papo com a Defesa Civil, transmitido ao vivo na quinta-feira, 27 de março, pelo canal do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o MIDR, no YouTube. Durante a sessão, profissionais experientes ofereceram orientações sobre a aquisição de produtos, serviços e obras em cenários de crise, destacando procedimentos que agilizam o socorro e asseguram transparência. A condução da live ficou por conta do Coordenador-Geral de Gestão da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC, John de Castro, que contou com o apoio das coordenadoras gerais Júnia Ribeiro, especialista em gestão de processos, e Rosilene Vaz, responsável pelas áreas de reconstrução e ações estratégicas. Um dos tópicos ressaltados foi o uso da dispensa de licitação em situações de emergência ou calamidade pública, sempre seguindo parâmetros legais. Para garantir a agilidade na assistência à população, conforme apontado por Júnia Ribeiro, é imprescindível que os municípios elaborem planos de ação e formalizem contratações prontamente.
Ela destacou que as ações de socorro devem ser realizadas com rapidez e transparência. O apoio financeiro da Secretaria Nacional é essencial, mas é fundamental que os municípios estejam preparados e saibam como acessar esses recursos de forma eficiente. Sempre vou destacar o caráter emergencial das ações de socorro, né? Elas têm que ser solicitadas para a gente o quanto antes, a nossa celeridade enquanto secretaria de fazer essa liberação, mas como temática daqui, né, a contratação, o município deve zelar e cuidar para que essa contratação seja feita o mais breve possível para que o material chegue, né, que o serviço seja prestado ali no primeiro momento ali dos municípios, porque a finalidade é essa, é atender a população afetada pelo desastre. Durante o evento, John de Castro lembrou que os decretos de emergência têm validade de 12 meses, contados a partir da data do desastre, e não da assinatura do contrato ou o recebimento do recurso. Segundo ele, qualquer atraso pode prejudicar o auxílio aos atingidos, além de suscitar questionamentos dos órgãos de controle. Rosilene Vaz alertou que é preciso se atentar a estes prazos. Quando você está se tratando de obra, que você tem um cronograma pré-definido do prazo de execução, antes da escolha da modalidade por dispensa, você tem que ter em mente o tempo da obra, porque senão você pode causar um prejuízo ainda maior no tempo da execução da obra. Na mesma linha, Rosilene também salientou que é vital organizar toda a documentação que comprove a dispensa de licitação. Também reforçou a importância de divulgar o processo no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, e nos canais oficiais dos órgãos competentes, garantindo a transparência necessária. Segundo ela, os municípios precisam adotar critérios claros para a seleção de fornecedores, coletando pelo menos 3 orçamentos para garantir preços justos e verificar a capacidade técnica das empresas contratadas. Ao mencionar práticas bem-sucedidas já adotadas em algumas regiões, Júnior Ribeiro explicou que as atas de registro de preços podem ser um recurso essencial na aquisição de materiais fundamentais, como lonas ou cestas básicas, sem a necessidade de abrir novos processos licitatórios. Ela ressaltou que se um município enfrenta desastres recorrentes, ele precisa se preparar. Isso inclui aderir a atas estaduais existentes ou formar consórcios regionais. Segundo Júnior, os primeiros atendimentos devem ser locais, pois os recursos federais não chegam no dia seguinte ao desastre. A nova Lei de Licitações, a Lei nº 14.133 de 2021, estabelece diretrizes para contratações emergenciais em situações de calamidade pública. Para que os municípios possam agilizar esses processos de forma eficiente e transparente, é fundamental observar as seguintes orientações. Justificativa detalhada. Documente minuciosamente a situação de emergência, explicando as razões que impedem a realização de um processo licitatório convencional e demonstrando a urgência da contratação. Pesquisa de preços. Mesmo em caráter emergencial, realize uma pesquisa de preços para assegurar que os valores contratados estejam alinhados com os praticados no mercado, garantindo economicidade e transparência. Formalização adequada. Elabore um contrato escrito que detalhe as condições, prazos e valores acordados, mesmo em situações emergenciais, para assegurar a clareza e a legalidade da contratação. Limitação temporal e de escopo. Restringe o contrato ao período necessário para enfrentar a emergência e limite seu escopo apenas ao que é essencial para atender a situação calamitosa. Documentação completa. Mantenha um processo administrativo bem instruído, com todos os documentos que comprovem a necessidade e a adequação da contratação emergencial, incluindo o decreto de calamidade pública, pareceres técnicos e jurídicos e demais registros pertinentes. Transparência e publicidade. Divulgue as informações referentes à contratação emergencial nos portais oficiais, como o Portal Nacional de Contratações Públicas, assegurando a publicidade dos atos e o controle social. Ao seguir essas orientações, os municípios poderão realizar contratações emergenciais de forma mais ágil, respeitando os preceitos legais e garantindo a eficiência no atendimento às necessidades da população em momentos críticos. Flávio Dino suspende emendas para universidades de 8 estados. Em uma iniciativa que afeta diretamente o financiamento de instituições de ensino superior,
o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ordenou na terça-feira, 1º de abril, a interrupção imediata de repasses oriundos de emendas parlamentares destinadas a universidades estaduais e às respectivas fundações de apoio em 8 unidades da federação. A determinação ocorre em razão de os governos estaduais não terem se manifestado perante o STF sobre a exigência de que fossem regulamentadas regras e procedimentos para a destinação e a prestação de contas dos recursos direcionados às instituições. Essa obrigação foi estabelecida em 12 de janeiro deste ano, na mesma decisão em que o ministro também definiu prazos para que estados e municípios apresentem informações contábeis de 6.247 planos de trabalho ainda não registrados, conhecidos popularmente como emendas PIX. Os 8 estados afetados pela decisão do ministro Flávio Dino são Acre, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia e Sergipe. A controvérsia em torno da distribuição das emendas teve início em dezembro de 2022, quando o STF declarou a inconstitucionalidade de algumas categorias de emendas, então chamadas de RP8 e RP9. Em resposta, o Congresso Nacional aprovou nova regulamentação para a liberação de verbas por meio das emendas de relator, a fim de se adequar à decisão do STF. No entanto, o PSOL, partido que ajuizou a ação questionando as emendas, alegou que a medida ainda violava o entendimento anterior da Corte. Com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, relatora original, o ministro Flávio Dino assumiu o caso e, em agosto do ano passado, determinou a paralisação dessas emendas, reforçando que os recursos deveriam ser transferidos apenas mediante critérios de rastreabilidade. Além disso, Dino ordenou que a Controladoria Geral da União realizasse auditorias nos repasses efetuados pelos parlamentares por meio das chamadas emendas do orçamento secreto. Em fevereiro deste ano, o ministro homologou um plano de trabalho em que o Congresso se comprometeu a detalhar os congressistas responsáveis pelas emendas e os destinatários dos recursos. Apesar de inicialmente suspensas, as emendas relativas a este ano e a períodos anteriores acabaram liberadas depois da homologação do plano de trabalho, mas o STF continua acompanhando de perto a situação para garantir que a legislação seja cumprida. O recente despacho de Flávio Dino, que novamente suspende os valores para universidades estaduais em 8 estados, demonstra a preocupação do ministro em assegurar que os critérios de transparência e eficiência sejam seguidos antes de qualquer repasse. A determinação do ministro reforça a importância de uma regulamentação clara para a aplicação das verbas oriundas de emendas parlamentares, e especialmente em setores cruciais como a educação superior. A exigência de normas específicas e a comprovação adequada de gastos visam evitar possíveis irregularidades e promover a responsabilidade no uso do dinheiro público. Com a suspensão em vigor, universidades estaduais e fundações de apoio afetadas deverão aguardar a definição de um marco regulatório que garanta maior clareza na forma de aplicação dos recursos. Enquanto isso, cada estado terá 90 dias para apresentar as informações financeiras pendentes sobre os planos de trabalho vinculados às emendas PIX. Piso da enfermagem. Portaria número 6.807, com valores da parcela de março, é publicada. A Portaria GM/MS número 6.807, publicada em 31 de março, estabelece os valores referentes à parcela de março da Assistência Financeira Complementar AFC da União em cumprimento ao Piso Nacional de Enfermagem de Estado a Estados e Municípios. Esses recursos são encaminhados aos entes federados para garantir o pagamento mínimo aos profissionais de enfermagem. O Fundo Nacional de Saúde, o FNS, fica responsável pela emissão do empenho e pela liberação dos repasses até o último dia útil de cada mês. Até o momento, o Ministério da Saúde já investiu mais de 20 bilhões de reais na AFC da União. A pasta reforça que, diante da complexidade do processo, segue realizando avaliações minuciosas e contínuas para assegurar transparência no uso do dinheiro público e o direito dos trabalhadores da enfermagem. Portanto, ajustes e acertos de contas poderão ser divulgados em futuras portarias. Desde a publicação da portaria de outubro de 2024, o Ministério da Saúde passou a não efetuar novos repasses aos entes federados cujo saldo em conta supere a média dos últimos 3 repasses. Essa medida, prevista na Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2022, busca otimizar a aplicação dos valores.
somente após verificação das justificativas e comprovação da utilização adequada dos recursos já disponibilizados é que serão liberados novos montantes. É importante enfatizar que, mesmo com essa regra, os profissionais de enfermagem que atuam em estados e municípios contemplados por essa norma continuam recebendo seus pagamentos normalmente. O saldo existente nas contas dos fundos estaduais e municipais é suficiente para cobrir os compromissos vigentes. Os tipos de estabelecimentos de saúde que têm direito a receber o auxílio federal para o cumprimento do piso são instituições públicas, o que abrange todas as autarquias, fundações públicas, além da própria administração direta de qualquer dos estados, municípios e Distrito Federal, e instituições privadas, filantrópicas ou não, desde que atendam pelo menos 60% dos pacientes pelo SUS e que tenham contrato com o gestor local, estados, municípios e Distrito Federal. Cabe destacar que empresas de terceirização e cooperativas não são, a princípio, entidades elegíveis, ainda que atendam a setores governamentais de saúde, já que eventuais contratos firmados são para simples prestação de serviços, não se verificando a contratualização de que trata o artigo 199, parágrafo 1º da Constituição Federal. Isso não quer dizer que eventuais empregados seletistas das entidades não elegíveis não possuem direito ao piso, mas apenas que esse não dependerá do financiamento federal. Segundo Vitor Almeida, porta-voz do setor, essas determinações têm como principal finalidade garantir a aplicação correta dos recursos e a valorização dos profissionais de enfermagem em todo o país. Confira mais detalhes da Portaria GM/MS número 6.807 e os valores disponibilizados para estados e municípios através do link disponível em portalconvênios.com. Emendas especiais. Burocracia excessiva contraria espírito original da medida. Apesar da promessa de desburocratização, gestores municipais lidam com prazos rígidos, riscos de devolução de recursos e travas para novas indicações. A Confederação Nacional de Municípios, a CNM, emitiu alerta aos gestores municipais que têm até 90 dias para apresentar e ter aprovados os planos de trabalho das chamadas emendas especiais, sob risco de ficarem impedidos de receber novas indicações parlamentares. A medida, fruto de decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, reacende um antigo dilema enfrentado pelos municípios: o descompasso entre a intenção da norma e a realidade da gestão local nas prefeituras. As emendas especiais, conhecidas como emendas PIX, foram criadas com o objetivo de simplificar o repasse de recursos federais aos municípios sem a exigência de convênio ou destinação específica. A ideia era clara: menos burocracia e mais autonomia para prefeitos e prefeitas. No entanto, os recentes desdobramentos na esfera judicial e os critérios definidos pela Portaria Conjunta 2 de 2025 dos Ministérios da Fazenda e da Gestão mostram um movimento na direção contrária. A CNM estima que 1.570 municípios podem ter de devolver até 2,8 bilhões de reais recebidos entre 2020 e 2023, caso não consigam comprovar a execução correta dos recursos ou não atendam aos prazos estipulados. A rigidez dos novos critérios também atinge as emendas de 2024. 211 municípios ainda não preencheram o plano de trabalho, o que pode comprometer o recebimento de 152 milhões de reais. Além do prazo de 90 dias para envio e aprovação dos planos de trabalho, os municípios dispõem de apenas 30 dias corridos para atender a eventuais solicitações de complementação de informações por parte dos ministérios. Esse prazo se mostra ainda mais desafiador no atual cenário, em que cerca de 56% dos municípios elegeram novos gestores, o que naturalmente exige um período maior para a reorganização administrativa e ajuste das equipes técnicas. Se o plano for reprovado total ou parcialmente, o município pode ser obrigado a devolver os recursos recebidos, corrigidos monetariamente e ainda ficar impedido de receber novas transferências. Para os gestores municipais, a exigência de ajuste em prazos tão curtos ignora as limitações técnicas, estruturais e operacionais de grande parte das administrações locais.
Especialmente nos pequenos municípios, é comum a escassez de equipe técnica capacitada para lidar com os pareceres exigidos na plataforma Transferigov ou para atender em tempo hábil às demandas burocráticas de órgãos federais, cujos critérios muitas vezes são pensados para grandes obras de infraestrutura. Não faz sentido exigir da prefeitura de uma cidade do interior, que pretende apenas modernizar a iluminação pública de algumas ruas, o mesmo nível de detalhamento técnico exigido de um projeto elaborado por uma concessionária de energia elétrica. A comparação é desproporcional e ignora por completo a realidade e a capacidade operacional dos pequenos municípios. Situações como essa mencionada ilustram o tipo de exigência que tem sido gerada nas diligências das emendas especiais e que hoje ameaçam os mais de 1.500 municípios com a possível devolução de quase 3 bilhões de reais recebidos em anos anteriores. Além disso, a falta de padronização nas análises dos ministérios e a ausência de diálogo efetivo com os entes locais aumentam a insegurança jurídica e institucional. O que era para ser uma via rápida e eficaz de investimento local transformou-se em mais uma armadilha burocrática. É necessário reconhecer que a transparência e a boa aplicação dos recursos públicos são essenciais. No entanto, garantir controle e transparência não pode significar sufocar a autonomia municipal com regras que, na prática, inviabilizam a execução dos recursos. A imposição de prazos sem suporte técnico adequado pune quem mais precisa, o cidadão que deixa de receber obras e serviços essenciais. A CNM tem buscado cumprir seu papel ao orientar os municípios, disponibilizando tutoriais e guias práticos para o preenchimento dos planos de trabalho. No entanto, é fundamental que a União e o Judiciário reconheçam os desafios enfrentados na ponta, especialmente considerando que desde a criação dessa modalidade de emenda foi projetada uma maior autonomia para a aplicação dos recursos. O modelo das emendas especiais só cumprirá seu propósito original quando garantir agilidade, redução de burocracia e segurança jurídica para quem está na linha de frente da gestão pública. Enquanto isso, o risco é de que prefeitos e prefeitas virem reféns de um sistema que prometia versatilidade, mas que entrega burocracia. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!